tarde. Meu nome é Jana Vira e eu sou estudante do curso de Pedagogia. Eu também me chamo Luana, também sou do curso de Pedagogia. E hoje a gente está com a professora Vanessa e vamos falar um pouquinho sobre a importância do brincar na educação infantil. Bom, a gente sabe que o brincar é um direito fundamental da criança. E a partir disso a gente consegue perceber a sua importância. É no brincar que a criança aprende a se relacionar, aprende a dar significado para as coisas e também desenvolve habilidades sociais. Dito isso, trouxemos a professora Vanessa para ajudar a compreender melhor o que é o brincar e como colocar ele na escola. Bom, o brincar, ele é uma parte fundamental para o desenvolvimento da criança. A gente, quando vê o contexto histórico, antigamente as crianças eram vistas como um adulto em miniatura. Com o passar do tempo, os conceitos de criança vão mudando e se moldando de acordo com o tempo, né? Atualmente, as brincadeiras, existem as brincadeiras, por exemplo, como pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, de mercado, banco imobiliário, de cozinheiro. Você pode pegar uma profissão e transformar em uma brincadeira, mas também existe e vários outros tipos de brincadeiras, mas também existem os brinquedos, né? E tem o brinquedo formal, aquele que você já pega pronto, e aquele que a criança, através do seu imaginário, vai usando para fazer o seu próprio brinquedo, né? Então, você vê que através das brincadeiras elas vão se desenvolvendo psicossocialmente, as habilidades motoras, no convívio com a sociedade através das outras crianças, integrando com a realidade delas. Então, o brincar ele é de fundamental importância, né, para o desenvolvimento integral da criança nesse processo de aprendizagem. E de que maneira o brincar pode ser incorporado como estratégia pedagógica na escola? É importante que o professor ele planeje em suas aulas, no conteúdo, o lúdico, ele é assegurado também pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e pelas BNCCs, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele pode fazer o seu planejamento integrado com o brincar. Quando ele vai fazer um conteúdo, ele pode fazer daquele conteúdo uma brincadeira com sentido, com propósito, porque as brincadeiras, elas não sem sentido, elas têm uma funcionalidade, né? Então, é possível fazer essa integração, mas é necessário que se planeje no planejamento do professor de aula, ele fazer essa integração do lúdico, né, para aquele conteúdo. Isso. Como o brincar contribui para o desenvolvimento socioemocional da criança? Ele contribui porque, justamente com essa interação que ele tem, tanto com os outros colegas, essas brincadeiras, né, socialmente entre eles, como ele vai descobrindo seus sentimentos, né? De alegria, às vezes de tristeza, porque tem brincadeiras que são competitivas, né? Vai entendendo cada emoção, né? Isso. Ele às vezes pode aprender a ganhar, pode aprender a perder, ele às vezes vai se chatear, acontece deles ter um erro de entendimento,
brigar mesmo com o coleguinha. Então, assim, no lúdico, dentro daquele planejamento que falei, o professor ele tem que saber intervir nesses momentos, né? Para que a criança ele possa gerenciar todas as emoções que ele possa vir a ter naquele momento. Porque a brincadeira, ele não é só para entreter, né? Ele tem que aprender a lidar com a questão, né, da afetividade, da formação dele como pessoa, né? E você acredita que o brincar pode ser integrado em todas as disciplinas? Sim. Eu tive uma experiência de estágio, né, na educação infantil, onde as crianças estavam em processo de letramento. Então, a gente fez uma brincadeira de boliche, usando materiais recicláveis, para eles, na época, eles estavam aprendendo as vogais. Então, esse é um exemplo de atividade. Por exemplo, na matemática, ele pode aprender a usar uma brincadeira como mercado, como dinheiro, daqueles de papel, para ele ir aprendendo a vivenciar. A geografia, existem várias brincadeiras de noção do corpo, de espaço, de tempo, que em todas as disciplinas é possível que tenha essa integração com o lúdico. Vanessa, quais os tipos de brincadeiras você acredita que seja mais utilizado em sala de aula? Atualmente, eu vejo, por exemplo, essa questão do mercado, às vezes assim, não necessariamente dentro da sala de aula, porque como eu tinha falado anteriormente, eu pratiquei o estágio e na época que eu fiz o estágio, eu não percebia essas brincadeiras na sala. Na verdade, quando houve, foi nós que passamos pela disciplina de ludicidade e levamos as brincadeiras no contexto da sala de aula. Então, nesse momento, como eu tenho atuado mais com o público adulto, eu não vou saber te informar como que hoje as professoras estão fazendo o lúdico com as crianças. Mas eu acredito que existe aquela questão de brincadeira de espaço, de tempo, por exemplo, a dança da chuva, a dança do sol, ciranda, né? O que eu vejo muito, na verdade, são contações de histórias, né? Você vê nas salas de aulas aquele espaço da leitura, aquele cantinho de conversa, mas assim, eu não tenho propriedade para afirmar como que hoje está sendo essas brincadeiras na sala de aula, porque o que eu acompanhei é que geralmente as escolas têm aquele espaço do parquinho, e na hora dos intervalos as crianças vão brincar sozinhas, sem intencionalidade, né, no parquinho. Eu acredito que atualmente não é possível a criança passar o dia inteiro na sala, porque muitas das escolas de educação infantil hoje é em tempo integral, se não tiver o lúdico, né? Porque se torna muito cansativo. Mas aí eu não vou saber te dizer quais são as brincadeiras que estão sendo atualmente utilizadas. E você sente que hoje ainda tem uma resistência da família, de escolas com o brincar? E achar que não precisa, que é mais conteúdo que é importante? Eu acredito que a sociedade mudou e com ela mudou o pensamento também. Então acredito que não haja tanta resistência
e que as famílias estão aceitando, mas que elas estão percebendo que a criança aprende também brincando. A parte escolar também tem reforçado, assim, pelo menos o que a gente lê no teórico, é que a escola e os professores estão bem abertos, né, para transformar o aprendizado, não aquela engessado, mas de maneira lúdica. É isso. Muito obrigada, Vanessa, por ter participado desse podcast com a gente e ter esclarecido melhor o que é o brincar para a escola hoje. Eu vou só para finalizar uma frase de Henri Vallon. A criança, ela responde às impressões que as coisas lhe causam, com gestos dirigidos a elas. O indivíduo é social, não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. Então, assim, o lúdico é importante. Brincar é uma forma de viver a vida leve. Então, se desde a infância a criança cresce com isso, ela vai se tornar um adulto de um caráter mais leve, melhor, de saber interagir com a sociedade. É isso. Obrigada. Obrigada pela participação.